Bom dia, tudo bem, pessoal? Bom, vamos para mais uma aula remota. Hoje nós vamos trabalhar o módulo 59, que vocês com certeza estudaram bastante para a apresentação do trabalho. E hoje eu venho para dar aquela finalizada, aquela esclarecida e tirar de vocês todas as dúvidas que eventualmente vocês ainda tiveram ao estudarem um conteúdo. Bom, então hoje o nosso conteúdo do módulo 59 na página 242 é a crônica. Bom, como vocês já perceberam e acredito que já estudaram, a crônica, ela é uma narração histórica ou registro de acontecimentos organizados em ordem cronológica. Professora, eu fiquei em dúvida com relação a essa modalidade e a narração, porque eu achei muito parecida. Realmente, a crônica, ela é o gênero textual que mais se aproxima da narração. Porém, a sua diferença é que a crônica, ela sempre vai trazer consigo uma moral da história. Ela também vai trazer consigo os acontecimentos organizados cronologicamente. E ela sempre vai estar relacionada ao período histórico com que foi escrito. Então, por exemplo, se formos falar do cenário atual ambiental, das queimadas, a crônica que vai trazer uma narrativa na floresta com relação à morte dos animais e tudo isso, ela vai estar relacionada àquele período histórico no qual o Brasil estava vivendo, entendeu? Então a crônica, ela é organizada cronologicamente e ela vai ser escrita de acordo com a relação histórica do período vivido, certo? Outra característica importante da crônica, ela é um estilo textual de natureza breve. Então, as crônicas, elas trazem um conteúdo condensado, mesmo que tenha uma cronologicidade, tenha uma linearidade, ela traz uma história mais condensada, mesmo que seja uma crônica narrativa. E aí nós vamos para o tipos de crônica. Então vocês vão ver aí que o primeiro tipo de crônica é a crônica descritiva, ainda na página 242. Então nós temos a crônica descritiva. Podem grifar aí o comecinho dessa explicação. Predomina a caracterização de seres animados e inanimados no espaço. Caracterização que pode ser viva como uma pintura, precisa como uma fotografia ou dinâmica como um filme. Bom, gente, a crônica descritiva é o que vocês já aprenderam lá no primeiro bimestre a respeito de descrição. Ela traz consigo descrição dos detalhes que acontecem ali naquela narrativa. Então, seres animados pode existir, inanimados, o espaço, né? E aqui tem o mato, a água, as pedras, o ar. Aquilo está havendo naquele momento, como o movimento de um grande animal bruto e branco morrendo, cheio de uma espantosa vida desencadeada. Percebe que vocês vão acompanhando na memória, vocês vão puxando na memória aquelas imagens que estão sendo descritas pela crônica. Então, a crônica descritiva é aquilo que vocês aprenderam na descrição. Ela vem com a narrativa descrevendo os detalhes daquela cena. Agora, a gente vem na próxima página, na página 243, para a crônica narrativa. Episódio cativante, cuja trama é leve, envolvendo muita ação, poucas personagens e geralmente uma conclusão inusitada. Na crônica narrativa, você vai focar mais na questão da história narrada, né? Não tanto nos detalhes minuciosamente, mas sim naquela história. E como vocês aprenderam na narração, então o que você precisa? Você precisa de personagem, você precisa de um enredo, você precisa do clímax, que é aquela hora que você atinge o ápice da narrativa, e depois você vem com uma conclusão. Então a crônica narrativa, ela obedece
as mesmas especificidades da narrativa. E aí nós vamos também lá no módulo 62, que é uma continuação, e eu já vou dar continuidade aqui e falar dessa análise de crônica narrativa, para que vocês estabeleçam as diferenças entre a crônica narrativa e uma narração. Qual é a diferença da crônica narrativa e a narração? A crônica narrativa, ela vai ser diferente, por quê? Porque ela vai ter uma natureza mais breve, ela precisa dessa conclusão inusitada, enquanto que a narração, não especificamente você precisa dessa conclusão inusitada, e a crônica, ela vem com a responsabilidade de conscientizar o leitor daquela moral da história que ela quer produzir, enquanto que a narração, ela pode ser uma história contada sem essa preocupação, e a crônica não. A crônica é um estilo textual que ele vem para sempre atingir o leitor daquilo que ele quer fazer o leitor acreditar. Então, por isso, esse gênero de crônica surgiu. É um tipo de narrativa breve que ela faz com que ela tenha objetividade de alcançar o leitor e convencê-lo daquilo que ela está contando por meio de uma história, mas ela quer entrar na mente do leitor para que ele se convença daquela moral da história que o cronista está contando. E a crônica próxima a 3, narrativo-descritiva, ela é uma espécie de crônica narrativa, de narração, mas ela mescla a descrição. Então, em dado momento dessa narrativa, dessa crônica narrativa, ele vai descrever minuciosamente o espaço ou algumas coisas que ele quer descrever. Ah, mas então é igual à descritiva? Não. A crônica descritiva vai passar o tempo todo descrevendo os seres e o espaço. A crônica narrativo-descritiva, ela vai descrever em determinado momento, mas ela não precisa ficar o tempo todo descrevendo o espaço ou o ser, o que ela vai querer descrever. Entenderam a diferença da narrativo-descritiva para narrativa? E depois a gente vem para a crônica lírica. A crônica lírica predomina a linguagem dos sentimentos, né? E ela traduz esses sentimentos, a nostalgia, a saudade, o amor, a emoção, a insegurança, a angústia. E ela vem de uma forma poética. Então, a crônica lírica você percebe pela estrutura, porque além dela mexer com sentimentos, ela tem todo um arranjo poético, um arranjo sentimental. Essa é a crônica lírica, que é ela que se utiliza da linguagem poética, talvez de uma estrutura poética e de tudo aquilo que mexe com o sentimento. Depois a gente vem para a quinta, que é a crônica metalinguística. A crônica metalinguística, embora os alunos achem mais difícil, eu quero até ver quantos escolheram, ou às vezes nenhum, é uma crônica que discorre sobre o próprio ato de escrever. O fazer literário, o ato da criação, a falta de assunto é um tema de sempre dos cronistas. A crônica metalinguística, ela se debruça sobre a própria linguagem. Então, se eu vou falar do ato de escrever, eu vou escrever simplesmente acerca do ato de escrever. Se eu vou falar do dicionário, eu vou escrever as características daquele dicionário. Um livro quadradinho, considerado o pai dos burros, tem inúmeras palavras, trata dos significados e suas especificidades. O que eu estou fazendo? Eu estou definindo o que é aquele objeto através de uma crônica metalinguística. Então, o metalinguismo é quando você explica aquele ser, aquele ato, aquele objeto, certo? Por exemplo, eu vou descrever agora a minha camiseta. Então, eu vou falar um pedaço de tecido de algodão, de cor azul marinho, com escritas amarelas vivas, que demonstram a marca de um método reconhecido em todo o mundo. Aí, o que eu estou fazendo? Eu estou metalinguando a minha própria camiseta. Então, a crônica metalinguística, eu vou definir aquilo que eu quero falar. Como assim, professora? Eu vou definir o significado daquilo. Então, qualquer coisa que eu vá descrever metalinguisticamente, eu vou apoiar no próprio ato de escrever aquilo.
o próprio ato de definição daquilo. Essa é a crônica metalinguística. Ela parece muito difícil, mas no fim das contas, eu particularmente acho a mais fácil. Bom, agora nós vamos para a crônica reflexiva. A crônica reflexiva é uma das crônicas mais utilizadas atualmente, porque elas são aquelas que tecem reflexões de caráter geral, analisando em geral subjetivamente os mais variados assuntos e situações. A crônica reflexiva ela está bem ligada à dissertação. A diferença é que você vai descrever de forma breve e você pode se utilizar de primeira ou terceira pessoa e você vai colocar ali as suas impressões subjetivas a respeito de algo. A crônica reflexiva são aquelas encontradas em jornais, revistas, e você pode dar a sua opinião acerca de qualquer assunto, desde que você queira atingir o leitor e você também queira convencê-lo daquilo que você está falando. Então, vamos supor que você escreva uma crônica reflexiva em uma revista a respeito da importância da vacinação. Ela vai ter mais ou menos as características persuasivas e apelativas da sua dissertação, só que ela acaba se tornando mais fácil, porque não necessariamente você precisa escrever em terceira pessoa, você pode usar o eu, penso, e você tem o objetivo central de convencer o leitor, lembrando que a sua crônica sempre vai ser de maneira breve. Então, a crônica reflexiva é qualquer assunto que você vai expor subjetivamente com o objetivo de convencer o leitor daquela sua opinião. Nada mais é do que a conhecida crônica jornalística, texto jornalístico, texto apelativo. E assim a gente encerra o conteúdo de crônica de hoje. Lembrando que hoje nós já apanhamos o módulo de crônicas e também o módulo 62 de análise de crônicas narrativas. Por isso eu já carreguei os exercícios no Classroom. Agora eu vou assistir o vídeo explicativo de vocês para dar nota e vocês vão para a prática de hoje. Um beijo, a prática já está carregada. Boa aula a todos. Amo vocês.